Hoje tem Fluminense e América Mineiro pela nona rodada do Brasileirão Feminino. E para você ficar por dentro de todos os detalhes dessa partida, horário, prováveis escalações, onde assistir, vem comigo. Meu nome é Julia Cunha e esse é Dominada pelo Flu. Para a gente começar com as principais informações para quem quer acompanhar essa partida, Fluminense e América vão se enfrentar hoje às 3 horas da tarde no Gregorão, que fica na cidade de Contagem, mando das meninas do América, e a transmissão vai ser por parte da Coelho TV, que é a TV, né, o canal do YouTube do Clube do América Mineiro. E bem, antes da gente começar a falar mais sobre esse confronto, eu preciso só, claro, pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e hypar esse vídeo. Se você é tricolor, curte estar sempre bem informado sobre o Fluminense, também apoia o futebol feminino. E para essa partida, eu sinto que a gente vai com uma obrigação maior, porque se trata de um confronto direto. A equipe do América, se a gente for parar para olhar, ela tá na nossa frente uma colocação nessa tabela, enquanto a rodada está rolando, a gente vai ver um pouco a classificação no final desse vídeo. E o ano passado também terminou à nossa frente, mas a verdade é que é uma equipe que não tem ali muito destaque. A gente achou até que talvez viria a passeio nesse ano, mas a verdade é que quando a gente vai olhar a sequência do América, o América tá fazendo o que a gente tá fazendo também, né? Conseguindo os pontos que precisa conseguir. Conseguiu o ponto em cima do 3B, conseguiu o ponto em cima do Sport, conseguiu ali um empate com o Juventude e tudo mais. Então tá fazendo talvez uma tabela bem perto do que a gente tá fazendo. A única diferença é que na última rodada elas venceram o São Paulo fora de casa por 3-1, que sem sombra de dúvidas é um grande resultado, mas se a gente for parar para olhar também, a gente conseguiu tirar 2 pontos ali da liderança, né? Ficando ali com um empate em cima da Ferroviária. Então eu acho uma tabela muito aproximada. Esse vai ser provavelmente um jogo bem desafiador, porque a gente vai estar enfrentando essa equipe no mando delas, e elas também entram com essa obrigação em cima da gente por se tratar de um confronto direto, mas é erguer a cabeça, não se deixar intimidar e fazer o nosso jogo, que eu acho que a gente tem grandes possibilidades de voltar para casa com uma vitória, com os 3 pontos que, sem sombra de dúvidas, seriam importantíssimos pra gente, pensando em classificação mais lá na frente. Acho muito possível o Fluminense conseguir pelo que vem apresentando, mas então vamos ver qual seria a provável escalação para essa partida. Bem, vocês sabem que eu sempre acompanho as escalações com o Rafael Siqueira do time de Guerreiras, mas o Rafa decidiu ali não ficar mais arriscando muitas escalações, porque ele não conseguiu receber informação sobre a escalação do Hoffmann, e o Hoffmann tem colocado um time diferente a cada jogo, então eu vou colocar a escalação base com vocês e vou falar o que eu acho que o Hoffmann vai fazer para essa partida. O Hoffmann começou a competição entrando com 4-2-4 quando ia enfrentar times da parte de baixo da tabela ou confrontos diretos, e quando ia enfrentar times da parte de cima, entrava com um trio de zagueiras dentro de campo. Só que na partida contra o Bahia, por exemplo, que foi um jogo fora de casa, por mais que o Bahia ele esteja surpreendendo na competição, seria um adversário ali mais ao nosso alcance, mais um confronto direto. Ainda assim, ele joga fora com 3 zagueiras dentro de campo, então fica um pouco na dúvida do que ele vai fazer com relação ao América, que é uma equipe que tá num confronto com a gente, mas que ao mesmo tempo conseguiu aí, por exemplo, um placar mais elástico, digamos assim, contra o São Paulo. Mas se a gente for pensar na escalação base, a gente tem algumas dúvidas, porque a Xerife, ela fica de fora da última partida, ela teve um estiramento na posterior da coxa, então a gente não sabe se ela volta a ficar à disposição para esse jogo. Isso foi informação, inclusive, do próprio Fluminense, que foi divulgada no press kit com as informações da imprensa ali para o jogo da partida contra a Ferroviária. A Tatá, ela sai de campo dessa partida sentindo bastante, então é outra que fica como dúvida para esse jogo, afinal a última rodada foi no meio da semana. E tem o caso da Gislaine, que segundo Rafael Siqueira do time de Guerreiras, ela ficou no banco no último jogo contra a Ferroviária sentindo dores no joelho. Talvez ela até entraria no sacrifício se fosse necessário, mas ela não estava ali 100% para a partida, então também fica como dúvida para esse jogo. E aí, normalmente, nos jogos em que o Hoffmann tem o grupo inteiro à disposição, na escalação 4-2-4,
4-2-4, ele costuma entrar com o time base que tem a Cláudia no gol, Karina na lateral direita, dupla de zaga com Gislaine e Yasmin, na lateral esquerda, Sorriso, o meio-campo com Xerife, Claudinha e o ataque com Raquel, Chu, Lelê e Lourdinha. Mas com essas dúvidas, eu acredito que ele possa, muito provavelmente, deve voltar com a Karina, que estava cumprindo suspensão no último jogo, e volta a ficar à disposição para essa partida. Ele estava cumprindo suspensão por conta do terceiro amarelo no jogo contra o Bahia, então acho que pode ser titular nesse jogo se ele for entrar com essa escalação 4-2-4, e imagino que por conta dessa situação da Gislaine, ele possa entrar na zaga com Cotrim e Yasmin, e no meio campo, já que a Xerife segue sendo dúvida e a Tatá, que foi titular na última partida, saiu ali sentindo, acredito que ele possa entrar com Claudinha e Camila Soteiro e o ataque, manter o ataque como está. Lembrando que a Lourdinha é uma das jogadoras que tem 2 cartões amarelos. Para mim é uma das jogadoras mais importantes para os jogos em que o Fluminense tem a obrigação de vencer, afinal é a nossa artilheira, enfim, costuma se destacar bastante nesses jogos. Eu faria o possível para ela levar um cartão amarelo nessa partida lá pro final do jogo, para poder ficar suspensa no jogo contra o São Paulo e a gente não perder ela para os próximos confrontos diretos que a gente vai ter pela frente. Afinal, a competição daqui a pouco, essa primeira fase já está chegando ao final, e se a gente quer se classificar, eu acho que ela vai ser uma peça importante para isso. Mas então, essa seria aí o meu achismo para essa escalação, né? A gente tem a escalação base, mas essa aí seria as alterações que eu acredito que o Hoffman possa fazer, e vamos ver então como vem a equipe do América. Segundo o Rafael Siqueira, do time de Guerreiras, o time base do América que deve enfrentar o Fluminense em campo tem Tawane no gol, a linha de defesa com Jacomel, Maiara, Mimi e Ilana, o meio de campo com Ana Flávia, Yara e Rafa Leves, e o ataque com Radija, Soraya e Gadu. Sim, a nossa ex-Gadu. Até o momento, na 9ª rodada, a gente só teve um jogo disputado, que foi a vitória do São Paulo sobre o Palmeiras fora de casa por 2-1. São Paulo que é o nosso próximo adversário, tá? Inclusive, fico me questionando como vai ser esse jogo, já que o São Paulo vem aí tanto de uma derrota em casa pro América Mineiro por 3-1, como de uma vitória fora de casa sobre o Palmeiras, né? Mas então, como está por enquanto a tabela, o Fluminense, depois do seu empate contra a Ferroviária, conseguiu ficar aqui em 8º lugar, ainda está na zona de classificação, mas precisa se manter pontuando para não sair dela. Mas a gente tem então, né, nessa tabela, a Ferroviária segue como líder do campeonato com 20 pontos, o Cruzeiro em segundo lugar também com 20 pontos, Palmeiras em terceiro com 17 pontos, o São Paulo em quarto também com 17 pontos, Corinthians em quinto com 15 pontos, o Bahia, olha onde está, né? Sexto lugar com 14 pontos, 1 ponto só atrás do Corinthians, que beleza, tá derrapando um pouco na competição, mas o Bahia subiu da Série 2, né? O América está em 7º lugar, uma colocação à nossa frente, com 12 pontos, a mesma pontuação que a nossa, em 8º lugar. O Flamengo está em 9º com 11 pontos, Red Bull Bragantino em 10º com 8 pontos, Real Brasília em 11º também com 8 pontos, Grêmio em 12º com 7 pontos, Internacional em 13º com 6 pontos, Juventude em 14º com 5 pontos, e na zona do degola a gente tem o Instituto 3B em 15º lugar com 4 pontos, vale lembrar que esse ano só 2 equipes vão cair, e o Sport tá na lanterna, né? Segue na lanterna sem vencer na competição com apenas 1 ponto, e o Internacional que conseguiu escapar nessa última rodada dessa zona, tá? Mas aí nessa rodada a gente ainda vai ter, além do nosso jogo, esse jogo entre São Paulo e Palmeiras, a Ferroviária vai enfrentar o Flamengo, Internacional enfrenta o Instituto 3B, Bragantino vai enfrentar o Sport, Grêmio, o Juventude, Corinthians, o Bahia. E na última, olha, confronto interessante esse aqui, tá? Até pela fase do Corinthians, confronto interessante esse aqui. Bem, mais a rodada fecha com Real Brasília e Cruzeiro. Mas cenários desenhados, bora que bora pra esse jogo. Até 3 horas da tarde, se você quiser curtir outros conteúdos, a gente tem aqui o react da partida de ontem e também vai sair daqui a pouco, um pouco mais tarde, ali por volta de 1 hora, o nosso vídeo de análise da partida entre Fluminense e Sport, né, dessa vitória. E é claro, né, mais tarde, às 3 horas, o nosso compromisso já está marcado. Nos vemos, saudações tricolores e até a próxima!